Então vamos lá? Bom, a China decidiu se vingar dos Estados Unidos e intensificou a retaliação contra o Donald Trump. A gente tem algumas notícias muito interessantes aí no dia de hoje, né? O Brasil tá em carnaval, mas lá fora o pessoal tá puto. Olha só. Então a China também impôs taxas de importação no valor de 21 bilhões de dólares em produtos agrícolas e alimentícios dos Estados Unidos. A China suspendeu nesta terça-feira licenças de importação de soja de 3 empresas norte-americanas e interrompeu as importações de madeira serrada dos Estados Unidos, intensificando aí a retaliação depois que os Estados Unidos impuseram tarifas adicionais sobre produtos chineses. No início do dia, a China também impôs taxas de importação no valor de 21 bilhões em produtos agrícolas e alimentícios dos Estados Unidos, incluindo soja, trigo, carne e algodão. Olha, os Estados Unidos, né, também exportando comida, virando um grande Brasilzão, hein? Cuidado, essa desindustrialização americana aí pode cobrar um preço de vocês. Da gente acabou cobrando, até hoje não tem marca de carro. As 3 empresas norte-americanas afetadas pela suspensão das licenças são a Cooperativa de Agricultores CHS Inc., a exportadora global de grãos Louis Dreyfus, né, Company Grains Merchandising LLC, né, e a operadora de terminais de exportação e grãos EGT, informou o Departamento de Alfândega da China aí nesse comunicado. A alfândega disse também aí que detectou cravagem e agente de investimento de sementes na soja importada dos Estados Unidos, enquanto a suspensão das importações de madeira serrada dos Estados Unidos ocorreu devido à detecção de pequenos vermes, aspergilos e outras pragas. Claro que não foi isso, né, gente? Na prática é simplesmente uma medida retaliatória. As medidas retaliatórias, então, de Pequim foram em resposta à decisão do presidente dos Estados Unidos, o Donald Trump, de impor tarifa extra de 10% sobre a China, com vigência a partir de terça-feira, resultando em uma tarifa cumulativa de 20% ao que a Casa Branca considera a inação chinesa em relação ao fluxo de droga. Porra, que conversinha fiada, hein, Donald Trump? Fluxo de droga, pô. Cerca de metade das exportações de soja dos Estados Unidos é enviada para a China, totalizando quase 12,8 bilhões de dólares em comércio em 2024, de acordo com o US Census Bureau. E aí, o Canadá também deu uma resposta, né? 25% sobre importações dos Estados Unidos, disse o Trudeau aí também. Então o Canadá também está impondo essa tarifa de 25%, que vai dar aí 30 bilhões de dólares canadenses com efeito imediato aí. Então, outra punição pro Donald Trump. Não sei o que ele achou que ia acontecer, né? Se todo mundo ele ia impor tarifa em todo mundo, ninguém ia fazer nada, mas o Trudeau fez o anúncio poucas horas depois que o presidente Donald Trump impôs as tarifas de 25% sobre as importações do México e do Canadá. Não há absolutamente nenhuma justificativa ou necessidade para essas tarifas hoje, disse Trudeau, acrescentando que o Canadá contestaria as medidas dos Estados Unidos na Organização Mundial do Comércio e por meio do acordo comercial entre Estados Unidos, México e Canadá. Se as tarifas persistirem, o Canadá vai impor uma tarifa de 25% sobre mais de 125 bilhões de dólares canadenses em importações dos Estados Unidos dentro de 21 dias. Então, né, é aquilo. Ah, Raul, uma andorinha só não faz verão, né? Os Estados Unidos não têm dificuldade nenhuma com o Canadá impondo tarifa, com o México impondo tarifa. Pois é, mas o México, o Canadá, a China, tudo ao mesmo tempo. É exatamente o que a gente falou lá no vídeo lá atrás. O pessoal falou, não, todo mundo já sentou para negociar, isso não vai dar em nada. Então, enquanto o Donald Trump tá impondo essas tarifas todas, Warren Buffett tem uma opinião bem clara sobre o assunto. As tarifas são, e nós tivemos muita experiência com elas, um ato de guerra até certo ponto. Ele afirmou em uma entrevista para o canal americano CBS, né? O CEO da Berkshire Hathaway, ele disse ainda que as tarifas ao longo do tempo servem como um imposto sobre as mercadorias e, portanto, podem causar um aumento de preço para os consumidores. A fada do dente não paga as tarifas, afirmou ele entre risadas, né? A guerra comercial entre países, por meio das tarifas em mercadorias importadas, são frequentemente repassadas para consumidores na forma de preços mais altos. O Buffett opinou que é essencial perguntar, e depois, o que acontece quando se leva em questão as implicações das tarifas e quem vai arcar com o custo? Cara, aqui a gente está diante exatamente do pior cenário que eu venho alertando aqui há anos, né? Se você for aí no meu canal pegar vídeo de 3 anos atrás, a gente falava exatamente isso. Os Estados Unidos e a China estão entrando na pior armadilha possível. Por quê? Porque começa com esses movimentos muito pequenos, né? Uma tarifa daqui, uma tarifa dali de volta, e aí outro país impõe uma tarifa também, e agora os Estados Unidos estão falando de impor tarifa para todo mundo para fortalecer o mercado interno. É o que os Estados Unidos sempre fez. Os Estados Unidos cresceu historicamente sendo um país de liberdade, né? Muitas vezes ele tem uma balança comercial negativa com alguns países, que é o que o Donald Trump está tentando resolver, mas no frigir dos ovos, os Estados Unidos importa muita matéria-prima para desenvolver produtos de valor mais agregado e depois exportar produtos mais caros. Então, não faz sentido querer um superávit na balança comercial com todos os países, que é isso que o Donald Trump está buscando, porque ele mesmo vai encarecer o processo de produção americano. Então, os produtos nos Estados Unidos e a industrialização de produtos americanos vai ficar mais cara. As empresas americanas vão ter consequências agora no mundo inteiro por conta dessa decisão. É claro que a gente sabe que o Donald Trump não é uma anta, né? Ele deve ter um plano aqui, mas é bom ele começar a executar muito rápido, porque isso aqui vai prejudicar a inflação interna, que vai mexer na popularidade dele. Não tem como, né? A China não tem democracia, a China não tem eleições, a China não tem nada disso. Os Estados Unidos é um país aberto, democrático, livre. O que vai acontecer? Isso aqui vai começar agora
onshoring, a imprensa vai começar a questionar o preço dos alimentos nos Estados Unidos, o preço dos produtos industrializados. A China é o maior parceiro comercial dos Estados Unidos no mundo inteiro, né? Assim, quando você vai olhar, todos os produtos americanos são feitos na China, boa parte, os celulares, as coisas tudo. Você vai pegar qualquer produto aí, tá escrito Made in China. Onde que Donald Trump está com a cabeça de achar que ele vai conseguir resolver isso na canetada? E agora faz a mesma coisa com o México e o Canadá ao mesmo tempo, que também são grandes parceiros comerciais dos Estados Unidos, que, ok, eles vão sangrar muito mais. É óbvio, são países com menos relevância econômica do que os Estados Unidos. Mas os Estados Unidos vai sangrar junto. Então, se ele não tem um plano pra isso aqui, se ele não tá bem organizado com isso, se ele não esperava essa retaliação, eu acho que ele tá doido. Porque agora ele vai fazer o quê? Subir o tom e ameaçar mais tributo? Que ele pode fazer, pode subir o tom e ameaçar mais tributo. Aí ele faz isso. A China, né, já tá falando que vai lutar. A China já tá falando, porra, não vai ser uma guerra comercial que você vai ficar batendo e eu vou ficar aceitando, não. Então, os Estados Unidos é um mercado consumidor gigante e agora vai enfrentar consequências. Eu acredito, né, a gente tá com o mercado aqui fechado, eu acredito que isso aqui vai balançar extremamente as bolsas do mundo, né? Aqui hoje a bolsa tá fechada, mas lá fora tá aberta e já começou caindo, né? O S&P 500 já começou sentindo e os americanos todos devem sentir as consequências dessa decisão. Vamos esperar para ver quais são os planos, né, do Donald Trump. Eu queria que você comentasse aqui para mim se você acha que ele tem um plano maior ou se ele simplesmente tá metendo o pé pelas mãos sem saber muito bem o que vai acontecer. Pode ser também, né, que ele só tenha entrado em surto, porque todas as bolsas hoje estão em queda muito forte lá fora. Eu, da minha opinião, acho o seguinte, né, os Estados Unidos cresceu sendo o país mais aberto do mundo, os Estados Unidos cresceu fazendo liberalismo, os Estados Unidos cresceu com liberdade econômica, cresceu negociando com o mundo inteiro, se tornou o país que é a moeda do mundo, né, o dólar hoje é a moeda mais utilizada do mundo desde o acordo de Bretton Woods. Então, é o exato oposto de tudo que fez os Estados Unidos um grande país. Eu não tô compreendendo muito bem o que o Donald Trump pretende com isso aqui. Ou não, os Estados Unidos é autossuficiente, ele vai vencer tudo sozinho. Não é esse o fato, né? Tanto é que os Estados Unidos sempre tentou intervir em tudo quanto é país, por menor que fosse, né? Exercendo essa diplomacia mundial, evitando ameaçar parceiros estratégicos, que é o que ele tá fazendo aqui agora, né? Os Estados Unidos normalmente com parceiros estratégicos ele tratava aqui, ó, no pianinho, né? Bem tranquilo, e com parceiros menos estratégicos ele utilizava a violência de sempre. Agora, a China não é esses países emergentes facinho de você quebrar, não. A China é a fábrica do mundo, né? Isso aqui pode acelerar, essa tentativa do Trump de boicotar a China pode acelerar. Se você pega e impõe medo em todos os seus parceiros comerciais, começa a aplicar tarifa e a China fala, vem cá que eu te dou um abraço, e ela tá falando, vem cá que eu te dou um abraço pro Canadá, ela tá falando, vem cá que eu te dou um abraço pro México, vem cá que eu te dou um abraço pra Europa, pra todo mundo. Então os Estados Unidos estão oferecendo tarifa e eles estão oferecendo, porra, vamos negociar, né? Pro lado de quem que esse dinheiro vai correr? E aí os Estados Unidos é o maior país do mundo, ok, né, economicamente, mas será que é sozinho, sem negociar com ninguém? Quando eu pego os produtos das empresas americanas, tá escrito Assembled in China, né, como a Apple escreve aí. Então, você pode até ser forte, né, mas você não é 2, é esse o problema, não é 3, não é 4, né, a economia americana não é maior que a economia desses países somados, não tá fazendo sentido. Acho que tá acelerando e a gente deve ver uma expansão da China aí. Até por isso, lá na UVP, a gente colocou, né, uma aula que vai ser liberada por agora, para você que é aluno da UVP aí, você pode ir lá, inclusive, e consultar. A gente lançou esse módulo extra gratuitamente para você que tá dentro do período de 1 ano aí, né, da UVP que você fez, você já tem gratuitamente, não, pode ativar lá só aquela taxinha da UVP para sempre, lá você consegue ativar para você assistir essa aula de geopolítica. A gente explicou a China, a China explicada, por quê? Porque a gente quer fazer um módulo ali mais voltado para investimentos na China. A gente sabe que não é o cenário ideal, a China tem ali questões muito sérias, tem empresas que não são mais estratégicas pro partido, ele fecha elas de uma vez, aconteceu com o setor educacional, mas a gente começa a ter que olhar para a China, né, porque realmente os Estados Unidos podem colher consequências muito desastrosas dessas medidas aí, vamos ver o que vai acontecer. Como diria o Warren Buffett, né, never bet against America, né, mas também não vamos posicionar somente a América, porque muitas vezes o never bet against America, a gente tá falando dos últimos 200 anos, né, já a China, a muralha da China tem lá 2.244 anos e tá ali antes dos Estados Unidos sequer ter comércio. Então, é importante a gente olhar para o mundo como um todo. Se você quiser aprender a investir no Brasil, na China, nos Estados Unidos, e ganhar dinheiro com essa história toda, o que eu vou te recomendar? Abre aí alvp.com.br, clica no botão faça sua análise de perfil aqui, preenche o questionário, que vai ser um prazer para mim te ensinar a investir no Brasil e no mundo inteiro. Lembrando o seguinte, entrou na UVP, não aprendeu a investir, olha, não funcionou para você, Raul, você me falou uma coisa, não tem lá, né? Não foi o que funcionou para mim, a gente devolve 100% do seu dinheiro. E entrando na UVP, você já tem todas as expansões, né? A
A gente fez as expansões esse ano aí, então você já tem o módulo avançado para você fazer análise de balanço, leitura que os empresários estão gostando muito, já recebe na hora. Você tem também esse módulo de geopolítica que a gente está lançando agora, você vai ter o módulo dos setores que a gente está lançando agora também, então tem bastante coisa ali, além da grade curricular normal da UVP, a gente está lançando várias expansões aí, para você que quer se aprofundar mesmo no mercado, não precisa, né, não é uma coisa que vai afetar os seus investimentos, mas eu sei que vocês gostam muito disso, então vai lá que vai ser muito legal para você entrar na UVP aí antes de subir de preço, porque a gente tá acrescentando isso tudo para quê? Para aumentar o preço, né, que é capitalismo que chama. Então você vai criando condições boas para seus colegas ali, para seus amigos e consumidores, e aí depois você já aumenta, né, o preço ali para maneira absurda, para ter lucros abusivos. A gente tá aí com 140 funcionários para poder sustentar aqui, tem que cobrar muito caro, senão não paga as contas. Vai lá então, e eu vou ver aqui as perguntas que vocês fizeram. O Luiz Carreiro, 9859. Como se é burrice principalmente para pobre? Ele tá falando do seguro é burrice da classe média. Você deixa o carro em frente de casa, aí você vai tomar banho, almoçar e sai, o carro não está mais. Roubaram. Vou procurar quem? Você? Só porque não coloquei seguro? Ah, tem que colocar seguro, não perde o dinheiro. Ô, meu lindo, eu falei exatamente isso no vídeo. Eu acho que você não assistiu o vídeo ou você é burro, talvez. Vendo o seu português, Acho que ele não viu o vídeo. Eu acho que o diagnóstico é que você não assistiu o vídeo. O Matias 14500 perguntou se eu vou estar na Tecnoshow comigo. Vou. A UVP Agro vai estar lá. O Antônio falou: Raul, por que você parou de usar roupa preta? Parei não, pô. Tô aqui de preto, né? E a Eliana Paula falou: quero um patrão assim, ir pro exterior de graça, me ensina o que tem que fazer. De graça não, os meninos trabalhou bem. Que isso? Os meninos da consultoria vão pra Berlim porque trabalharam bem. Tá dando prejuízo porque estão gastando dinheiro demais? Tá dando prejuízo. Mas eles ganham prêmio, eles são bons. Os meninos é bom, não é bom? O Cazé. Rapaz, os meninos são os melhores do Goiás e do Brasil. Os melhor que tá tendo, né? Os melhorzinhos que tá tendo. Dos piores, eles são os melhores. Entre os piores, eles são os melhores. Daqui 40 anos, vai se falar muito neles. Aí não é conversa. Né? Talvez por gravidezes prematuras, mas é isso. Beijo pra vocês.